A loucura sob novo prisma. Estudo psíquico-fisiológico. Adolfo Bezerra de Menezes. FESP, Federação Espírita do Estado São Paulo. Conteúdo resumido. Tem sua primeira edição em 1920, pela Tipografia Boemias. Estudo de caráter psíquico-filosófico aprofunda a pesquisa espírita, comprovando o pensamento como função específica do espírito, sendo a loucura resultado, em alguns casos, da ação fluídica de espíritos desencarnados sobre o espírito encarnado. Apresentação. As edições FESP têm a indizível satisfação de apresentar mais uma edição da obra Loucura sob Novo Prisma, de autoria do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um dos maiores vultos do espiritismo brasileiro. Escrita no último quartel do século passado, esta obra é de inquestionável atualidade, enfocando, em seu texto, interessantes explicações sobre a loucura, detendo-se prolongadamente na análise da loucura sem lesão cerebral, quando ela ocorre devido à interferência de espíritos menos esclarecidos, mais conhecida por obsessão ou possessão espiritual. Por isso ele afirma a certa altura do livro, pelos meios espíritas, que nos dão a ciência da loucura por obsessão, é que podemos fazer, com segurança, o diagnóstico diferencial desta espécie, ainda desconhecida da medicina, que a confunde com a loucura por lesão cerebral. Uma vez feito aquele diagnóstico, cumpre aplicar-se à obsessão um tratamento especial, como é de lógica rigorosa. Esse tratamento é misto, isto é, moral e terapêutico, principalmente moral. No princípio, enquanto os fluidos maléficos do obsessor não têm produzido lesão cerebral, deve-se procurar elevar os sentimentos do obsediado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para seu perseguidor, e o desejo humilde de obtê-lo, se em outra existência foi ele o ofensor. Temos a certeza plena de que a loucura sob novo prisma representará mais um contributo das edições FESP, para que as bibliotecas espíritas e de pessoas leigas interessadas na matéria não fiquem desprovidas de subsídios tão valiosos, escrito por um médico que, no século passado, destacou-se pelos seus elevados dotes morais e pelo seu acendrado amor ao próximo. Bezerra de Menezes escreveu com um amplo conhecimento de causa, pois, como espírita que era, compreendia a ação que os espíritos desencarnados exercem sobre os encarnados, chegando ao ponto de fazer com que as obsessões espirituais se apresentem com todos os caracteres de verdadeira loucura. A editora. Introdução. Levados pelo princípio, que julgam ser uma lei natural, de que toda perturbação do estado fisiológico do ser humano procede invariavelmente de uma lesão orgânica, os homens da ciência têm até hoje, como verdade incontroversa, que a alienação mental, conhecida pelo nome de loucura, é efeito de um estado patológico do cérebro, órgão do pensamento, para uns, glândula secretora do pensamento, para outros. Nem os primeiros, nem os segundos explicam sua maneira de compreender a ação do cérebro, quer em relação à função, em geral, quer em relação à sua perturbação, no caso da loucura. Neste ligeiro trabalho, proponho-me, além de mais, a preencher essa lacuna, demonstrando, com fatos de rigorosa observação, primeiro, que o pensamento é pura função da alma ou espírito, e, portanto, que suas perturbações, em tese, não dependem de lesão do cérebro, embora possam elas concorrer para o caso, pela razão de ser o cérebro instrumento das manifestações, dos produtos da faculdade pensante. Efetivamente, mesmo quando a alma esteja no pleno exercício daquela faculdade, uma vez que o cérebro padeça de lesão orgânica que o torne instrumento incapaz da boa transmissão, dar-se-á o caso da loucura, como dar-se-á o da cegueira, quando o olho, instrumento da visão, sofrer lesão, que tolhe a passagem do raio luminoso. Este caso de lesão cerebral explica a loucura, a que chamarei científica, porque é conhecida pela ciência, mas eu demonstrarei, segundo, que a loucura, perfeitamente caracterizada, pode-se dar, e dá-se, mesmo, em larga escala, sem a mínima lesão cerebral, o que prova que o cérebro não é órgão do pensamento, e, menos que tudo, seu gerador ou secretor, e prova mais que, assim como o mau estado do instrumento de transmissão determina o que chamamos alienação mental, embora em perfeito estado se ache a fonte do pensamento, assim, por igual, o mau estado desta determina a alienação, embora esteja sob o instrumento da transmissão. Toda a questão se resume em provar-se, fundamentalmente, que há loucos cujo cérebro não apresenta lesão orgânica de qualidade alguma. Feito isto,
fica perfeitamente claro que a loucura não é um caso patológico invariável em sua natureza, mas um fenômeno mórbido de duplo caráter, material e imaterial. Quando é consequente da afecção do cérebro, que lhe perturba a transmissão, fazendo-a desordenadamente, tem o caráter material ou orgânico. Quando resulta de algo que afeta a faculdade pensante, origem natural do pensamento, que, por isso, emana viciado da fonte, tem o caráter imaterial e fluídico, que demonstrarei, terceiro, podendo ser, também, resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo. Em oposição à denominação de loucura científica, com que designa e que representa o primeiro caráter, designaria esta segunda espécie pela denominação de loucura por obsessão, isto é, por ação fluídica de influências estranhas, inteligentes. Da primeira espécie, não me ocuparei senão acidentalmente, pois que nada poderei acrescentar aos trabalhos importantíssimos que a seu respeito têm produzido os maiores vultos da medicina oficial, em todos os tempos e países. Meu estudo limitar-se-á à segunda espécie, ainda não reconhecida, nem estudada no mundo científico. Sobre este importante assunto, cuja simples enunciação já deve ter feito muita gente atirar longe o pobre livro, eu farei meditado estudo, no empenho de tornar patente a causa do mal, a sintomatologia necessária ao diagnóstico, quer do mal, obsessão, quer da diferenciação entre as duas espécies de loucura, e, finalmente, os meios curativos da nova espécie ou obsessão. Dividirei, pois, este livro em 3 partes. Na primeira tratarei do pensamento em seu princípio causal e em suas manifestações. Na segunda tratarei das relações do nosso espírito com os espíritos livres do espaço, donde a loucura por obsessão. Na terceira direi sobre esta loucura, como caso patológico, determinando-lhe a causa, apreciando-lhe os sintomas, colhendo os elementos para seu diagnóstico diferencial, e prescrevendo os meios com que se deve tentar a cura do terrível mal. Empreendendo tão grandioso trabalho, não me iludo com a presunção de que lhe posso dar feliz sucesso. Ninguém conhece meu obscuro nome, e obras de tanta monta requerem nomes aureolados, e não de modesto médico, qual sou. Tenho, entretanto, a presunção de poder assegurar, a quem o ler, que, de par com a fraqueza intelectual na exibição e na apreciação dos fatos que servem de base ao meu pequeno edifício, encontrará em dobrez de caráter do homem que se preza, e que se aviltaria a seus próprios olhos, se tentasse iludir com falsidades a quem o ler de boa fé. Os fatos citados, neste livro, são aí expostos com suas cores naturais, escrupulosamente conservadas, e só não se imporão à crença dos que deles tomarem conhecimento, porque o observador foi um ninguém. Max. Ao leitor. Até hoje, a ciência só conhece a loucura que resulta, de um modo permanente, da perturbação do pensamento, com sua sede no cérebro. Podem variar causas e formas, mas o estado patológico do indivíduo é sempre o mesmo, a loucura caracterizada pela perturbação mental e pela sede no cérebro. Sem que o cérebro sofra, não pode haver, para a ciência, o fenômeno psíquico patológico da loucura. Esta é a doutrina corrente, esta é a lei invariável para a ciência. Entretanto, o célebre alienista Esquirol atesta a existência de casos, por ele observados, de loucura sem a mínima lesão cerebral, e essa afirmação do ilustre sábio é robustecida pela observação de outros não menos considerados no mundo científico. Está, pois, verificado que há loucura com e sem lesão cerebral, e, portanto, que há 2 casos bem distintos de loucura, ou que há loucura de 2 espécies. É intuitivo que, dependendo do pensamento do cérebro, como órgão produtor, segundo uns, como órgão transmissor, segundo outros, mas órgão essencial, segundo todos, é evidente que um caso de loucura, com lesão daquele órgão, não pode ser o mesmo que o de loucura sem lesão dele. Se a variedade das causas pode conformar-se com a unidade da espécie mórbida, o mesmo não se dá com variedade de condições da sede ou do órgão essencial. Assim, havendo casos de naturezas diferentes, e de rigor que constituam espécies distintas, estas espécies se determinam pela presença ou ausência da lesão cerebral. A alienação que resulta da alteração do órgão do pensamento, não é a mesma coisa que aquela em que o órgão em questão se acha em seu perfeito estado fisiológico. Mas, como é isto, se o cérebro é órgão do pensamento? Coincidindo a loucura ou alienação mental com qualquer estado patológico do cérebro,
O fato é da mais simples compreensão. O olho doente produz necessariamente a perturbação da visão. A loucura, porém, ou alienação mental, coincidindo com o mais perfeito estado fisiológico do cérebro, isto, sim, não é fácil de entrar na compreensão humana. O olho perfeitamente são não se compadece com a perturbação da visão. Sendo assim, em face da lei, órgão são, função perfeita, órgão doente, função perturbada, é óbvio que a ciência explica a loucura com a lesão do cérebro, mas não a loucura sem tal lesão. A questão não pode, por muito tempo, ficar insolúvel, principalmente afetando, como afeta, a parte mais sensível da natureza humana. A loucura apaga a luz da razão e reduz o homem à triste condição animal. Importa, pois, empenhar todas as forças intelectuais da humanidade na solução do problema de máxima importância para ela. Eu vou, mais confiante na luz que baixa do alto sobre todo aquele que procura a verdade e o bem de boa vontade, do que nas pequeninas forças da minha obscura mentalidade, eu vou tentar o máximo esforço no intuito de resolver o problema da loucura em sua nova face, isto é, da loucura sem lesão cerebral. Compreende-se quanto importa a prática diferenciar uma espécie da outra, para não confundi-las no mesmo tratamento, sendo elas de naturezas diferentes. Meu plano é determinar a natureza especial da loucura sem lesão cerebral, estabelecer as bases de um diagnóstico diferencial de uma para outra espécie, e oferecer os meios curativos deste gênero desconhecido de loucura. Para a determinação da natureza da nova espécie de loucura, é indispensável resolver as seguintes questões preliminares. Primeira, existe a alma? Qual a sua natureza? Segunda, como se relaciona a alma com o corpo? Terceira, qual a origem do pensamento? Quarta, quais as relações do pensamento com o cérebro? Dividirei esse trabalho em duas partes, uma filosófica, que compreenderá a solução destas 4 questões, donde a explicação da loucura sem lesão do cérebro, outra, científica, que compreende o diagnóstico e o tratamento, precedidos de um estudo da natureza do gênero especial de loucura, com que ora me ocupo. Cavenicadas. Capítulo 1. Existe no homem um princípio espiritual? Ninguém pode recusar o estudo desta questão, do mais palpitante interesse para o ser humano. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações tomarão bem diferente orientação conforme for ela resolvida pela afirmativa ou pela negativa, pela existência da alma ou pelo exclusivismo da matéria, na constituição do nosso ser. Saber, com efeito, se acabamos com a morte ou se sobrevivemos à decomposição do corpo, não é coisa de simples curiosidade, visto como, num caso, não temos que prestar contas de nossas obras na vida, e, no outro, pesa-nos a responsabilidade de cada uma delas. Se o homem é meteoro, que brilha por um momento e some-se, para sempre, no turbilhão universal, por que contrariar seus gostos, suas inclinações, suas paixões, por mais selvagens que sejam, uma vez que ali está o nada, em que vai desaparecer? Se, porém, é imortal, é livre e, conseguintemente, responsável, quanto não lucrará em conhecer-se a si mesmo, para prevenir-se contra futuras tempestades. Também, por isso, esta questão deve ser resolvida com precisão e clareza, porque é a pedra fundamental do edifício da vida terrestre e de todas as vidas. Dividiremos, pois, este capítulo em 2 parágrafos, um, para o estudo especulativo, outro, para o estudo experimental da magna questão, um para a demonstração racional, corroborada pela autoridade dos maiores vultos da humanidade, outro, para a experiência, que fala aos sentidos, e que é, em nosso tempo, o grande método científico. Demonstração racional e de autoridade da existência da alma. Incontestavelmente o homem não é puro animal. Há, entre a nossa espécie e as espécies animais, tão perfeita diferença, como entre os animais e os vegetais. Jean-Louis Armand de Quatrefages de Bréon, uma das mais respeitáveis competências do nosso século, tão convencido foi dessa distinção, que dividiu toda a criação do nosso planeta em 4 reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. Sendo tão superior, ao ponto de dominar todos os seres criados, só por obcecação se pode admitir que o homem se confunda com os seres que lhe são inferiores, surgir a vida e se extinguir com ela. Os grandes vultos, que arrancam à natureza seus mais recônditos segredos, que com as lâmpadas de sua inteligência iluminam o mundo, que deixam na terra memória eterna de sua gloriosa passagem, acabarão como vil inseto, reduzir-se-ão a nada.
Toda a nossa natureza se revolta contra semelhante pensamento, e a razão e a consciência repelem-no, escandalizadas. E por que tal instintiva e espontânea revolta no nosso ser, se efetivamente temos que acabar como o cavalo de nossa montaria? É porque o homem traz consigo o germen da verdade, o conhecimento inato de seu destino, destino superior, que imprime alto cunho à natureza hominal, que repele tudo o que tende a apagar aquela impressão. E o que seria esse sentimento íntimo sem objetivo, quando a todas as nossas disposições naturais correspondem necessariamente objetos correlativos, fora de nós, como sejam, os sons para nossa disposição natural de ouvir, o aroma para de cheirar, a luz para de ver, etc. Que tal sentimento é natural, não se pode pôr em dúvida, pois é universal, e ninguém acreditará que seja concepção humana aquilo que está no coração, e que fala a razão e a consciência de todos os homens. E todo o que se compara a qualquer das espécies animais, reconhece a verdade daquele sentimento inato e espontâneo. O mais adiantado dos seres animais, se possui o que quer que seja de inteligente, que parece elevar-se ao raciocínio, não o pode cultivar como o homem. Pode, trabalhando com perseverante paciência, aprender alguma coisa, que não é natural à sua espécie, mas isso que aprende, e que guarda a força de hábito, não é capaz de transmitir aos de sua raça, a animal algum. Vemo-los praticar obras tão admiráveis como não as faz o homem, mas não é obra de sua inteligência, é função natural, tanto que todos os da sua espécie as fazem, e nenhum pode fazê-las melhor que o outro, e todos as fazem hoje tão bem como as fizeram desde o princípio, fá-las-ão até ao fim dos tempos. É coisa análoga às nossas funções orgânicas, que são as mesmas em todos os homens, e cujo curso natural nenhum tem o poder de alterar. Não se diga, pois, que o bruto possui faculdades equivalentes às dos homens, pois as suas são, individualmente, imperfectível, ao passo que as nossas são, individualmente, e essencialmente, perfectíveis. O homem é, por sua natureza, por condição essencial de seu ser, eminentemente perfectível, e, pois, como ter por destino desaparecer no nada. Haverá quem ponha em dúvida aquele característico da nossa espécie, diante do incessante progresso realizado por ela, desde os tempos primitivos. E, pois, se a natureza humana é perfectível, o que quer dizer, submissa à lei do progresso para a perfeição, como realizar sua missão, se a morte nos reduzir ao nada? Quererão que a perfeição, último e mais alto grau da perfectibilidade, seja um simples adorno para a vida, e que seja conseguida nos curtos momentos da vida. Ridícula extravagância. Demais, a lei do progresso é, como todas as leis naturais, de caráter universal, e o que observamos é acabarem os homens em infinita variedade de graus de progresso, desde o boçal até o sábio, desde o bandido até o justo. Ou a lei não é igual, ou com a morte não acaba o ser humano, que vai além, e por modo ainda não geralmente conhecido, realizar seu destino, o destino do ser perfectível até a perfeição. Isto, sim, não somente coloca a perfeição humana em altura digna da obra-prima de Deus, como explica a morte de homens em condições rudimentares de progresso. O simples bom senso repele a coexistência da lei do progresso humano e da redução do ser humano ao nada, no fim da vida terrestre. Só um louco pode erguer um monumento sem igual, como é o homem, para ter o gosto de arrasá-lo, mal o tenha concluído. E tanto o destino humano se acha fora desta vida corporal, que nossa natureza aspira a algo que não nos pode ser dado nela. Foi esta eterna e universal intuição da alma humana que levou um dos mais profundos pensadores, Malebranche, a traduzi-la nesta sublime frase: Sors tua mortalis, non est mortali corruptas. Como explicar-se o fato de o ser mortal aspirar ao imortal? Só admitindo-se que a natureza, a nossa natureza nos mente, o que é mais inaceitável do que a falsa apreciação de certos homens. Repetimos, se esta aparição que brota, espontânea, de nosso ser, não é realizável, é uma mentira de nossa natureza. Este sentimento inato em todos os homens, a que podemos chamar a intuição natural do futuro excelso que nos foi posto e nos chama a todos, Platão explicou pela preexistência. Antes de virmos a esta vida, já tivemos outras, e no tempo intermediário, que passamos no mundo dos espíritos, adquirimos o conhecimento das grandezas a que somos destinados, donde essa reminiscência, a que chamamos intuição de um futuro, que mal entrevemos, envoltos no véu da carne. Por isto, o divino filósofo ensinava que aprender é recordar. O que,
porém, mais arrasta a convicção de que não acabamos com a morte, de que existe em nós um princípio imortal, inalterável e indecomponível, e, portanto, imaterial, que constitui a essência de nosso ser, é o fenômeno da memória. Moleschott, um dos chefes da escola materialista, apoiando-se nos trabalhos de Thompson, de Vierode, de Lehmann, que, por sua vez, se apoiaram nos de Cuvier e de Florence, sustenta, como axioma científico, o movimento incessante da matéria e as transformações resultantes daquele movimento, que se operam em nosso organismo. Diz o sábio químico que os fatos justificam plenamente a crença de que nosso corpo renova a sua substância sucessivamente, em períodos de 20 a 30 dias. Não queremos tanto, aceitamos a opinião de outros, que dão, para a renovação de todo o organismo humano, inclusive os ossos, o tempo de 7 anos. Se assim, e a ninguém é dado contestá-lo, temos que, de 7 em 7 anos, mudamos completamente de corpo, e, portanto, que, se somos exclusivamente matéria, mudamos de ser tantas vezes, na vida, quantos 7 anos tivermos vivido. Ou não há lógica para o materialista, ou esta conclusão, deduzida de seus próprios princípios, é inatacável. Quem vive 49 anos, perde 7 vezes sua personalidade, constitui 7 pessoas diferentes, se o homem é exclusivamente matéria. Uma doutrina que debita monstruosidades destas, pode manter-se ante o bom senso, e até mesmo ante o senso comum. Não há, pois, como conciliar o fato científico com o princípio materialista. Qual deve ceder? E como o ser novo pode guardar memória dos fatos que se passaram com o ser extinto? A memória do passado não se explica senão pela permanência do ser, que foi presente aos fatos ora lembrados, e, se hoje nos lembramos de fatos da nossa infância, é porque somos hoje o mesmo ser que éramos naquele tempo. Se, porém, somos exclusivamente matéria, e se esta é substituída por outra de 7 em 7 anos, como sermos hoje o mesmo ser que fomos na infância, como nos lembrarmos hoje de fatos daquele tempo. Dai ao homem a essência imutável, imaterial, e mudai quantas vezes quiserdes seu corpo material, que o ser essencial, guardará a memória dos tempos passados. Sem isto, jamais podereis seriamente explicar o fenômeno da memória, e este fenômeno é prova irresistível e esmagadora de que o homem não é somente corpo, matéria, de que existe nele um princípio imaterial, isto a que chamamos, ao meu espírito. Não é preciso mais para convencer a quem estiver de boa fé, quanto aos outros. Ainda que vejam, negam. O parágrafo 1º do capítulo que nos tem ocupado não foi esgotado com a ligeira prova racional. Falta, ainda, a prova de autoridade. Vem da mais remota antiguidade a crença universal de ter o homem dupla natureza, embora não fossem bem definidas sua condição e relações. Foi Sócrates quem traçou o círculo da filosofia, que até ali compreendia todos os ramos dos conhecimentos humanos, dando-lhe por objeto o estudo da alma, cuja existência prova cabalmente. Seu discípulo, o imortal Platão, levou mais longe suas indagações, afirmou a existência do mundo dos espíritos e a preexistência da alma, por onde explicava as ideias inatas, dizendo no seu Fedon, que aprender a recordar o que a alma já sabe de passadas existências. Aristóteles, que, com aqueles 2 vultos, formou a mais elevada expressão da sabedoria antiga, acreditava na existência da alma. E todas as escolas filosóficas dos tempos passados, se divergiam quanto à compreensão dos fenômenos do entendimento, eram acordes quanto à existência do elemento espiritual, diretor da máquina orgânica do homem. Os sensualistas, por exemplo, e designadamente Leucipo e Epicuro, acreditavam na alma, embora sua doutrina, de procederem da sensação todas as nossas ideias, destruísse o que afirmavam. Zenon bem pouco diferia de Epicuro, mas sempre sustentou o princípio anímico. Os cínicos e os estoicos não destoaram da geral opinião, e a escola de Alexandria, que fecha o ciclo da filosofia antiga, e que produziu gênios, como Plotino, Orígenes, Porfírio e Jámblico, não só era essencialmente espiritualista, como até sustentava as ideias de Platão, da preexistência e da pluralidade de vidas corporais. Em resumo, aí fica estampado o modo de pensar da antiguidade, tanto no Oriente, como no Ocidente, pois dos arianos procedeu a ciência dos egípcios, e destes a da Grécia, que foi a fonte onde beberam os povos da Europa. Entre a antiguidade espiritualista e o moderno espiritualismo, deu-se, é verdade, um notável eclipse,
Devido à filosofia de São Tomás, firmada nos princípios da Igreja Romana, que levantou a fé panviva contra a razão, o condenado racionalismo. A revolta contra essa imposição da Igreja foi ao extremo de suprimir a alma, de que se constituiu o principal motor o célebre Bacon, criando a ciência indutiva, em que beberam o veneno do materialismo Hobbes, Gassendi e Locke, os primeiros que hastearam, no mundo, a bandeira da negação materialista. Felizmente a revolta teve quem a combatesse e colocasse, em terreno digno do homem livre e esclarecido, o princípio comprometido pela ambição de domínio da Igreja Romana. Descartes, com seu método quase positivista, restabeleceu os princípios da existência e da imortalidade da alma, concluindo que, se é a incontestável existência do corpo, mas o é do pensamento, pura emanação da alma. Contra Bacon, Descartes, contra os sectários da doutrina do filósofo inglês, os discípulos da escola fundada por Descartes, Bossuet, Fénelon, Malebranche, etc. Sobre os escombros da antiguidade surgiu, pois, a escola materialista, mas, prestes, ergueu-se a combatê-la o espiritualismo cristão. Entre os dois campos, levantou-se o grande vulto de Leibniz, pretendendo realizar a conciliação dos dois princípios, pela supressão dos exageros de uma e de outra parte, mas a morte não lhe permitiu concluir a obra, que foi adotada, mutatis mutandis, pelos chefes do ecletismo, Tomás Reid e Immanuel Kant. À sombra das novas ideias, trabalharam pela restauração do espiritualismo abalados Geoffroy, os Cousin, os Villemin e muitos outros grandes vultos. O ecletismo arrancou à humanidade a obsessão do materialismo de Bacon e da teologia de São Tomás, e deu à questão da materialidade na alma o mais assinalado triunfo. O materialismo, que, por momentos, se julgou o senhor do campo, recolheu-se, corrido da filosofia, e foi assentar sua tenda no terreno da ciência, ainda mal esclarecida. Perscrutou a organização do universo e do corpo humano, e fez desses dois pontos seus formidáveis baluartes. Acompanhemo-lo aí. O universo, isto é, o turbilhão infinito de todos os seres e a matéria, pois o homem não pôde admitir a existência de que não lhe é apreciável pelos órgãos, sentidos, que o põem em relação com o mundo exterior. Eis a base essencial do sistema que vamos analisar. Quem deu ao homem o direito de afirmar que só pode existir o que é acessível aos sentidos? Dada que seja razoável tal concepção, que prova positiva já foi descoberta de sua realidade. A pedra fundamental do materialismo não passa, pois, de uma hipótese gratuita, a que seus fanáticos adoradores julgam dar força invencível, acrescentando ao grande postulado este soberbo complemento: a matéria é inseparável da força, e é por esta união que se explica a evolução e a transformação dos seres, constituindo movimento incessante e harmonia universal. A força. Mas que é a força? Admites a matéria, porque é apreciada por nossos sentidos. Qual deles tem a propriedade de apreciar a força? Se, a despeito disto, afirmais a existência da força, estais em contradição com vós mesmos, não admitindo senão que é acessível aos sentidos, e, portanto, ruem os fundamentos do vosso sistema. Suponhamos, porém, que esta incongruência não alue, por seus fundamentos, o vosso edifício, dizei-nos. Quem lhe dá o cunho aprimorado, a sublime harmonia de suas peças, o equilíbrio admirável, para cuja estabilidade concorre variadíssimos sistemas de leis, que jamais se entrechocam? Quem produziu e mantém esta incomparável estrutura, que a ciência dos homens nem de longe poderá imitar? A força e a matéria, respondeis, mas, então, a vossa força e matéria possuem uma ciência e um poder infinito. Será assim? Reparai bem. Se esse vosso poder, criador e mantenedor do universo, é o princípio original, a causa primária de todas as coisas, dele procedem as leis eternas e imutáveis, em virtude das quais tudo é e tudo se regula no universo. A matéria, pois, foi quem criou todos os seres e lhes pôs as leis que os regem. Mas tudo é matéria, só existe matéria, logo, tudo é sujeito, e, conseguintemente, é sujeita à própria matéria às leis que dela procedem. E, pois, se tudo procede da matéria, e tudo se regula por leis postas por ela, aí temos, que o Criador é sujeito à sua criatura, que a matéria criou as leis, aquela mesma, em sua infinita variedade, é submissa. Já vedes que o vosso sistema leva ao mais ridículo absurdo. Separai, porém,
a força da matéria, ou, antes, considerai a matéria trabalhada pela força, mas força que lhe é dada por um poder estranho e superior, dotado de onisciência e onipotência. Em virtude dessa força, inerente à matéria, não por lhe ser própria, mas por disposição do superior poder, todo o mundo físico evolve, e se transforma, segundo as leis postas por aquele absoluto poder. Aqui, o Criador e Regedor de todos os seres do universo está fora de sua criação, que rege por sua suprema vontade, manifestada em suas leis eternas e imutáveis, como o artista se distingue de sua obra, que modela e transforma e embeleza uma estátua. Aí, no vosso plano, o artista é a própria estátua, modelada e transformada por leis de sua criação, aqui é passivamente submissa. Comparai os dois planos, e, lógico e racionalmente sem a obsessão do espírito de sistema, confessai que o primeiro é uma grandeza, e que o segundo é uma miséria. Assim, pois, o materialismo não explica o universo, em seu equilíbrio harmônico e inalterável, senão obliterando a razão, ao passo que o espiritualismo explica de um modo condigno de sua excelsa magnitude. O estudo atento da natureza atesta, portanto, como a luz do dia atesta a presença do sol no nosso horizonte, a existência de um ser onisciente e onipotente, que não é matéria, nem se confunde como o universo material, prova de que nem tudo o que é pode ser acessível aos nossos sentidos, e que não é somente por estes que temos a ciência de tudo o que é. Passemos ao exame do homem, sob o ponto de vista das teses materialistas. Já demonstramos, na primeira parte deste capítulo, que há no homem um princípio imaterial, a alma. Pouco, então, nos cumpre dizer em contestação da doutrina que não admite senão matéria. Sempre adstrito a esta doutrina, e precisando remover dificuldade de explicar, por sua lei, certos fenômenos humanos, de que o essencial é o pensamento, o materialista recorre a subterfúgios, e eleva às alturas de axioma que o cérebro é que segrega o pensamento, como o fígado segrega a bilis. Infeliz comparação, que solapa pela base a doutrina em cujo apoio é invocada. O pensamento está no caso da força ligada à matéria, não pode ser apreciado por nenhum dos nossos sentidos, e, conseguintemente, rechaça a lei fundamental do materialismo. Suponhamos, porém, que assim não é, e que há meios de pulo em harmonia com aquela lei, embora custe tanto quanto conservar gelo em cima de uma chapa incandescente. O fígado segrega a bilis muito naturalmente, pois órgão secretor e substâncias segregadas são, igualmente, de natureza material, da mesma natureza. Que relação tem isto com o fato de segregar o cérebro, órgão material, o pensamento, que é imaterial? Demais, uma secreção requer substância, de que seja extraída, e se a bilis é extraída ou segregada do sangue, onde descobrirá o cérebro a substância de que possa extrair o pensamento? Será, também, do sangue? São capazes de afirmá-lo. Cabanis julgou cortar a dificuldade por esta tergiversação, que nada o abona. As impressões chegam, isoladas, ao cérebro, e este, operando sobre elas, emite-as sob a forma de ideias. O cérebro extrai, pois, ou segrega o pensamento das impressões, mas o cérebro é órgão material, e as impressões não são substâncias materiais. Melhor andou Broussais em seu testamento. Desde que conheci, pela cirurgia, que o pus acumulado na superfície do cérebro destruía nossas faculdades, e que estas se restabeleciam logo que era ele evacuado, não pude deixar de reconhecer que elas são atos do cérebro, embora não saiba o que é o cérebro e o que é a vida. Broussais não refletiu numa coisa, e aqui, ao invés de o cérebro ser agente do pensamento, por instrumento de sua manifestação, fica racionalmente explicado o fato da interrupção, pela interrupção da ação do instrumento, fato que tanto impressionou. Nunca houve quem negasse a necessidade do cérebro na manifestação do pensamento. A questão é ser agente ou instrumento, o que está hoje fora de contestação. E tanto é assim, ao contrário do que afirmam Moleschott, Vogt, Cabanis e Broussais, que o eminente Longuet diz. Vêem-se crianças raquíticas assombrarem pela precocidade de sua inteligência, e velhos, bem velhos, conservarem intactos o juízo, a memória e o fogo do gênio. E o professor Lordat escreveu um notável tratado sobre a insenectude do senso íntimo nos velhos. A procedência original do pensamento de um órgão material é tão repugnante, que não vale a pena combatê-la, máxime quando a doutrina espiritualista, que dá ao cérebro a simples função de órgão transmissor, satisfaz perfeitamente a razão,
dando ao ser pensante, a alma, a faculdade de pensar, isto é, de elaborar o pensamento. Em última análise, o Criador da excelsa máquina do universo precisa ser superior a todas as maravilhas que a fazem pasmosa, precisa ser inteligente, poderoso e livre, como nenhum homem o pode ser, precisa ser, pois, único na posse da inteligência e da força infinitas. A matéria, que, em todas as suas manifestações, se mostra sujeita às próprias forças humanas, não possui aquelas propriedades. Nem o selvagem atribuirá ao relógio a sua autoria. Mais que selvagem é, pois, atribuir à máquina do universo sua própria criação. A despeito, portanto, do materialismo, continua e continuará, sempre triunfante, a ideia do mundo imaterial, a par do material, a ideia de Deus e da alma, que são sua consubstanciação. Antes de darmos o remate a este parágrafo do capítulo 2 do nosso trabalho, não será tempo perdido dizermos duas palavras sobre o positivismo, que não aceita, e porventura mais emperradamente que o materialismo, a existência do imaterial, e, conseguintemente, de Deus e da alma humana. Saint-Simon era espiritualista de vistas muito mais largas do que o geral dos filósofos do século XVIII. Dentre os seus discípulos, porém, saiu um ambicioso de renome, Augusto Comte, que imaginou o sistema positivista. O positivismo é, em sua essência, o método de Bacon, restabelecido para corrigir os excessos que se permitiam os filósofos. Ninguém deixará de aplaudir um tentame de opor barreira a desvarios na aquisição de nossos conhecimentos, e de estabelecer um critério para as indagações científicas. O que, porém, ninguém aplaudirá, é opor-se à licença a uma restrição tão meticulosa, que chega a ser repulsiva. Comte fechou a inteligência e a razão no estreito círculo da observação e da experiência, só admitindo o que pode ser provado pela experiência material. Entretanto, confessava que alguma coisa existia inapreciável aos sentidos, donde seu misticismo religioso, que Huxley qualifica de catolicismo sem cristianismo. Eis, pois, a crise original do positivismo, não aceitar senão o provado materialmente, ao mesmo tempo em que admite algo fora disso. Os discípulos do inventor desse incongruente sistema dividiram-se em duas subescolas, a dos que mantiveram a pura doutrina do mestre, e a dos que, logicamente, caíram no materialismo, de que o positivismo é a larga porta ou o plano inclinado. Um dos mais notáveis, Littré, dedicou toda a vida à sustentação da doutrina do mestre, guardando restrita neutralidade, nominal, entre o materialismo e o espiritualismo. Nominal, dissemos, porque, se ele admite o elemento material, só aceita para a coordenação da ciência aquilo que dão os sentidos pela experiência. O universo contém um número infinito de seres, mas, para o positivista, ele não compreende senão os que se revelam pela experiência material. É um modo singular de fazer a ciência. Robinet escreveu: o caráter essencial da mentalidade positivista é afastar toda a imaginação na explicação e as coisas, e não proceder senão por meio de provas reais e por observação, é limitar-se a observar relações naturais, a fim de prevê-las, para modificá-las em nossa vantagem, quando for possível, ou suportá-las, quando não for possível modificá-las. Sendo assim, jamais o positivismo constituirá uma ciência, visto que não inquire senão das relações entre fenômenos, sem cogitar de suas causas. Nem mesmo constituirá um sistema um método científico, desde que despreza as relações de causa e efeito. Nunca passará de um registro de fatos verificados, sem classificação nem dedução. E mais um meio de restringir que de ampliar o conhecimento da verdade. O próprio Littré recomenda a absoluta abstenção de toda a questão relativa à essência das coisas, exprimindo-se assim: não conhecendo nem a origem nem o fim das coisas, o positivismo não tem razão para negar nem para afirmar que existe alguma coisa além dessa origem e desse fim. E, pois, o positivista não pode cogitar de problemas que escapam à ação de seu método. A esse respeito diz Delane: é possível este equilíbrio recomendado por Littré. Quando as leis da natureza manifestam um admirável encadeamento entre os fenômenos, é possível limitar-se ao estreito círculo dos fatos conhecidos, sem se procurar uma causa, qualquer que ela seja. Não é natural parar-se em meio do caminho, e dizer-se, não passemos daqui. A invencível curiosidade humana nos impele a transpor os limites, mesmo que nos proíbam, e, voluntariamente ou não,
O homem de ciência é chamado a pronunciar-se num ou noutro sentido. O próprio Littré, que recomenda a abstenção, é o primeiro que a quebra, como têm feito seus discípulos e companheiros. Eles se manifestam francamente materialistas, como prova a seguinte passagem do mestre, no prefácio do Leblais sobre o materialismo. O físico reconhece que a matéria pesa, a psicologista, que a substância nervosa pensa, sem que, nenhum nem outro, tenham a pretensão de explicar por que uma pesa e a outra pensa. Afirmar que o psicologista reconhece que a substância nervosa pensa, não é destruir a recomendação de Littré, acima transcrita. Entretanto, esta afirmação é do próprio Littré. E que prova lhe deram, os psicologistas, de que a substância nervosa pensa? Ninguém, jamais, o conseguiu provar, principalmente a um positivista, cuja senha é afastar toda a imaginação na explicação das coisas. E, pois, Littré renegou seu programa e seu método, aceitando a tese materialista na fé dos padrinhos. É que estreitíssimos são os laços que unem as duas escolas. O positivismo, embora proclame sua isenção, aceita sem reservas os princípios fundamentais do materialismo, e nega uma gota de água ao espiritualismo. Littré não aceita somente a substância nervosa pensante, examinando o universo e as leis que o regem, diz que ela tem em si mesma sua própria causa, princípio fundamental do mais puro materialismo. Como logrou o ilustre filósofo este conhecimento pelo método positivista? Não há quem o possa descobrir. O positivismo é, pois, consciente ou inconscientemente, materialista. É, uma vez que demonstramos que o materialismo não prevalece contra a verdade da existência do mundo imaterial, é ocioso repetir argumentos para casos idênticos. A questão em relação ao positivismo é esta. Se limitam ao seu programa de não afirmar nem negar o que lhes escapa à experiência material, nada tem com a alma, que está fora do círculo de suas indagações. Se, porém, abandonam aquele programa e abraçam, sem as suas rigorosas experimentações, as teses materialistas, como as citadas, está dito o que deveremos dizer-lhes. Nem os conhecimentos químicos de Moleschott, nem a inteligência de Buchner, de Carlos Vogt, de Luiz podem abalar o princípio da existência da alma, provado racionalmente e atestado pelas legiões dos maiores vultos de todo o mundo, em todos os tempos. Não é, pois, tal princípio um produto de imaginação, pois emana da razão e da consciência universais, de um modo tão veemente, e firma-se na crença da humanidade, vox populi. Até aqui, temo-lo tratado racionalmente, pela autoridade dos sábios de todos os tempos, e pela destruição do castelo materialista, que pretende assentar sobre suas ruínas. Cabe-nos, agora, a tarefa de provar experimentalmente a verdade de seu ser, o que será o trabalho do parágrafo 2º do presente capítulo. Demonstração experimental da existência da alma. As provas diretas da existência, no homem, de um princípio distinto do corpo, podem ser divididos em duas ordens, a das que resultam da dedução, e a das que afetam os sentidos. As primeiras são um meio termo entre as racionais e as verdadeiramente experimentais, e consistem nas manifestações anímicas, por anestesia e por sono magnético. Anestesia e sonambulismo, pois que produzem idênticos efeitos, devem operar do mesmo modo sobre o organismo, e assim é. Os meios químicos, empregados como anestésicos, produzem o sono, que traz a inconsciência e o esquecimento, atuando sobre o aparelho nervoso do sentimento, cuja ação suspendem, donde a insensibilidade produzida pelo éter, pelo clorofórmio, etc. O sonambulismo hipnótico atua, por força da vontade, sobre o mesmo aparelho nervoso, produzindo o mesmo efeito do sono e da paralisia, como o clorofórmio, donde a inconsciência, o esquecimento, a insensibilidade. Os mesmos fenômenos, pelo mesmo modo produzidos, resultam do sonambulismo magnético. Em cada um dos três processos, o corpo cai em colapso, ao passo que o indivíduo, apesar de não se achar em seus sentidos, está vivo, e goza a faculdade de ver, perto ou longe, de descrever tudo o que vê, e de falar, até, de coisas que não conhece. Se o homem fosse exclusivamente matéria, e se o maquinismo humano se compusesse exclusivamente de órgãos materiais, desde que se desse a suspensão da vida de relação, impossíveis seriam manifestações daquela ordem. A matéria dorme, logo, dorme o homem. Entretanto, não somente os anestesiados, como os sonambulizados, hipnóticos ou magnéticos,
dão mais brilhantes manifestações daquela ordem de fenômenos, do que no estado ordinário. A matéria dorme, não, porém, o homem. É prova dedutiva do fato experimental, de que o homem não é só matéria, de que há nele outro elemento, cuja atividade subsiste enquanto se suspende a dos órgãos corporais, e de que esse elemento, desprendido da matéria corpórea, estende a vista infinitamente além de espaço, além da que pode alcançar a do corpo. Ora, o alongamento de nossa intelectualidade, nos três casos de nação do corpo, de que falamos, coisa é de que não se pode duvidar, em vista de fatos provados, logo, aquelas três ordens de experiências demonstram a saciedade, a existência, do homem, do princípio distinto do corpo, e tão distinto que, enquanto este cai em colapso, ele ostenta mais nitidamente a pujança de suas faculdades especiais. Quereis as provas? Ei-las. O venerando Vaupeau, em relatório apresentado à Academia de Ciências de Paris, no ano de 1842, refere o seguinte. Tratava-se de uma senhora que o sábio professor cloroformizou, para operar de um câncer no seio. Efetuava a operação, quando foi surpreendido por dizer-lhe à mulher, em completo sono anestésico, o que se passava em casa de uma sua amiga, bem distante do lugar da operação. E subiu de ponto sua estupefação, quando soube da dama, a quem se referira a operada, que era real o que ela relatara. A respeitabilidade do professor Vaupeau garante a veracidade do fato, tanto mais que era ele adversário intransigente do magnetismo e de tudo o que se lhe pudesse referir. No hipnotismo, nome com que a ciência odierne invernizou o magnetismo, para poder aceitá-lo, sem cantar a palinódia, dá-se, como já foi dito, o fenômeno da paralisia da sensibilidade física, de par com a inconsciência e com a clarividência, observada por Vaupeau na anestesia. O célebre médico inglês Bright refere, baseado em inúmeras experiências, que os hipnotizados, não doentes, escrevem, desenham e descobrem objetos ocultos, tendo os olhos fechados, e ouvem a longa distância, chegando a predizer fatos. O Dr. Grimaldi, tão respeitável pelo saber como pelo caráter, refere o seguinte caso. Um de seus parentes, em sono hipnótico, resolveu facilmente um problema de trigonometria que, despertado, e foi impossível resolver. As experiências de Braide, de Donato, de Bereniem, ultimamente, de Charcot, confirmam aquele fato por outros não menos surpreendentes. Aqui, temos mais que no caso de Vaupeau, porque temos a manifestação de conhecimentos, ou de capacidade, que a pessoa não possui no estado normal. Este fato é inexplicável aos homens que acreditam no exclusivismo de nossa composição material, tanto como aos que, embora admitindo a alma, entendem que ela é criada, ao mesmo tempo em que o corpo, para esta vida única. Este fato só pode ser explicado pela dupla natureza do ser humano, corporal e espiritual, e pela preexistência da alma. Com efeito, o parente de Grimaldi vê como operada de Vaupeau, fatos que se dão na ocasião, ele resolve um problema, que exige ciência de que é ignorante. Como é isto? A menos que se dê ao hipnotismo o poder de plantar ciência em cérebros vazios dela, só pelo princípio espírita da preexistência da alma poder-se-á explicar semelhante fato, impossível em qualquer outra hipótese. Aquele espírito, alma, conhecia, de passadas existências, a trigonometria, e, por lei das reencarnações dos espíritos, seu conhecimento ficou latente, como todos os que, na nova existência, não são cultivados. Latente, mas nunca perdido para o espírito, que, deixada esta vida, os tira de seu seio. Desprendido, pois, por momentos, da matéria que lhe servia de véu, o espírito enfrentou uma questão que lhe era conhecida, e facilmente a resolveu. Voltando, porém, ao corpo, corrido novamente o véu, o esquecimento do passado trouxe-lhe a impossibilidade de resolver a questão, agora desconhecida. E, pois, é evidente que este fato tem, como forçada dedução, a prova real da existência e da preexistência da alma. O sonambulismo magnético, ou, vulgarmente, o sonambulismo, afirma tanto quanto a anestesia e o hipnotismo a dualidade do ser humano. Voltaire confessou que, dormindo, isto é, em sonambulismo natural, corrigiu um dos cantos de l'Henriade, que muito sobrelevou os que compôs acordado. Massillon compôs, dormindo, muitos dos seus monumentais sermões. E Bourdache refere que,
no dia 17 de junho de 1882, dormindo a sesta, sonhou que o sono não passa da supressão do antagonismo muscular, entre a distensão e a retração. Contente com a luz que este pensamento lhe parecia derramar sobre os fenômenos vitais, despertou, porém, súbito, aquela luz desapareceu, para ser aquele pensamento alheio às suas ideias. Entretanto, tornou-se ele, diz o sábio, o germen de minhas futuras concepções. Os casos de Voltaire e de Massillon poderão ser atribuídos ao hábito, o de Bordage, porém, nunca, porque o sábio fisiologista confessa que estava fora do círculo de suas ideias. Este fato, pois, revela, como uma experiência material, a existência, no homem, de um princípio, que não dorme enquanto dorme o corpo, e que, desprendido do corpo, vê mais claro e mais longe, recorda conhecimentos de outras eras, que jazem latentes, no ser misto, na presente existência. O que, porém, é mais significativo, em nosso caso, é o fato referido por Esquirol, de um farmacêutico que se levantava todas as noites, em estado sonambúlico, para aviar as receitas que lhe ficavam do dia. Para verificar se o fazia automaticamente ou por força do hábito, um médico meteu, entre as receitas que ficaram por aviar, a seguinte: sublimado corrosivo. 2/8 água destilada. 4 onças. Para tomar de uma vez. O farmacêutico, como de costume, foi ao trabalho, que executou sem embaraço, até que chegou àquela receita. Leu-a muitas vezes, e, por fim, monólogou em voz alta, de ouvida pelo doutor, oculto. É impossível que não se tenha enganado. 2 grãos já eram demais, quanto mais 2/8. 2/8 são quase 150 grãos. É mais do que o necessário para envenenar 20 pessoas. O doutor enganou-se, e eu não preparo isto. Eis o que corta todas as dúvidas, porque, nem de leve, pode ser atribuído ao hábito, e, pelo contrário, dá testemunho irrecusável de que o espírito, sem o concurso da matéria, raciocina, compara e resolve. O que aí fica exposto, parece-nos prova cabal de que existe no homem a dualidade reconhecida de todos os tempos, cujos elementos são de naturezas diferentes, por lei suprema unidos e harmonizados, em suas funções, para a vida terrena, e, por esta, para o progresso do ser imortal. Corpo e alma, ou espírito e matéria, entram para a constituição humana, cada um com seu contingente de meios. O corpo entra com os elementos necessários à vida num ambiente material. O espírito entra com os que devem vivificar o corpo, para dar vida comum e transitória, aurir o néctar da vida espiritual, eterna e eternamente perfectível. Da união resulta uma modificação das propriedades do corpo, como das faculdades da alma, e essa modificação e consequente distinção parecem-nos patentes, no raso de Esquirol. Entretanto, a cegueira materialista contesta estas coisas tão claras, atribuindo ao cérebro o que se passa na anestesia, no hipnotismo e no sonambulismo. Enquanto o sono paralisa os sentimentos, dizem, as funções presididas pelo grande simpático continuam em seu exercício. Pelo mesmo modo, deduzem, as funções do cérebro continuam em exercício, e é ele que faz tudo o que se atribui ao princípio anímico, nos casos de anestesia, de hipnotismo e de sonambulismo. Podíamos, com os fatos de Velpeal, de Grimaldi e de Esquirol, rebater a estólida pretensão que deu aso a Debye para imaginar a teoria vesânica da ramificação do nervo óptico, pela qual se fazem órgãos da visão o epigastro e os dedos. Podíamos, com o que temos exposto, varrer dali a ação cerebral, como órgão gerador do pensamento, e destruir por seus fundamentos a ridícula teoria, contra a qual se levantam o bom senso e a ciência. Preferimos, porém, bater o adversário, de reduto em reduto até fazê-lo render-se à discrição. O Dr. Charpignon refere um fato que esmaga as pretensões do materialismo em desespero. Certa noite, uma sonâmbula a serviço do doutor, em suas indagações científicas, achando-se em sono magnético, pediu para ir visitar sua irmã, em Blois, cujo caminho lhe era conhecido. De repente, exclamou: "Aonde vai, Sr. Jeanmel? Onde vos achais?" perguntou o doutor. "Em Meung, onde encontro o Sr. Jeanmel em trajes domingueiros, sem dúvida para visitar algum castelão." Uma das pessoas presentes conhecia Jeanmel, e escreveu-lhe imediatamente, pedindo-lhe que lhe dissesse se realmente passeava aquela hora. A resposta confirmou:
em todos os pontos, o que a moça vira de Orleans. Raciocinemos. Primeiramente, a teoria de Debye cai por terra, pois, nem pelos olhos, quanto mais pelos dedos e pelo epigastro, pode-se, de Orleans, ver uma pessoa em Meung, a léguas de distância. Debye imaginou sua teoria para os casos de verem, os sonâmbulos, com os olhos fechados, mas numa distância de se poder ver. Nunca, porém, cogitou de casos como o de Charpignon. A ciência marchou, e eis que se prova hoje que os sonâmbulos veem a léguas de distância, verificando-se o fenômeno até mesmo entre antípodas, do que resulta a despedaçar-se de encontro à rocha da verdade mais um argumento do materialismo. E perguntaremos aos que se valem de qualquer pau podre, para se baterem contra os que sustentam a existência da alma, como explicar-se a transposição dos sentidos, isto é, a desnecessidade dos órgãos dos sentidos, para termos as impressões que, naturalmente, por eles aqui recebemos. Como explicar-se este fato de ver-se com os olhos fechados e a distância aqui, nem com eles abertos, nem com eles auxiliados, poder-se-ia ver? É o cérebro, é a matéria, que vão a muitas léguas ver o que aí se passa. Dizem que é a força visual, que aumenta pelo sonambulismo. Aceitemos, mas, qualquer que seja o grau de aumento da força visual, jamais se poderá fazê-la trazer à retina a impressão de um objeto, por exemplo, que está além de uma parede. O sonambulismo, assim como tem o poder de aumentar descomunalmente a força visual, terá também o de suprimir as leis da óptica, que requerem, como essencial, a relação do objeto com a retina, pelo raio luminoso. Se não lhe cabe tão estupendo poder, saiba Debye que o médium de Charpignon viu de Orleans a Meung através da parede do gabinete onde o sábio trabalhava, e, portanto, em condições de serem impossíveis as leis da óptica. Pois, se o fato se deu em tais condições, é porque, não o órgão visual, mas um outro, para o qual as leis que regem o fenômeno material da vista nenhum poder têm, foi o que o determinou, é porque esse outro é de natureza a desprender-se do corpo, no estado sonambúlico, como no sono natural, e ir ao longe, no espaço, espraiar sua vista é material, espiritual, é porque quem vê não são os olhos, mas, sim, a alma, e a alma, desprendida do corpo, não precisa deles para ver. Tão irracional é, portanto, explicar a visão, nas condições expostas, pelos órgãos do corpo, em contravenção com as leis naturais, reconhecidas pela ciência, quanto é conforme com a razão e com a ciência explicá-la pela ação direta do princípio vidente, parcial e momentaneamente independente dos órgãos materiais, que a põe em relação com o mundo externo, nas condições ordinárias. Ainda, com isto, não se rende o materialismo, e diz: o cérebro é uma pilha de fluido nervoso, o qual tem as propriedades dos fluidos elétrico, calorífico e luminoso, e, por isso, sob o impulso da vontade rompe os espaços e vai, ao longe, receber as impressões que transmite ao cérebro. Foi, pois, não o cérebro em si mesmo, que viajou de Orleans a Meung, mas, sim, o fluido nervoso, que possui a propriedade de transferir-se ou prolongar-se, como um raio luminoso. Esquecem-se os sustentadores desta sublime descoberta de que o fluido nervoso não é livre, como o elétrico, o calórico, e a luz, mas que, mesmo no corpo humano, ele existe enclausurado nos canalículos que constituem a rede nervosa. Como, então, poderão tais canalículos prolongar-se de Orleans a Meung? Dota ignorância. Desenganem-se. Os fatos citados só podem ser explicados pela ação da alma. Se considerarmos ao homem composto de corpo e alma, tendo cada um suas qualidades especiais, que se modificam pelo fato da união, tudo será claro, até a evidência. A alma é que vê, ouve, cheira, gosta e apalpa, isto é, a alma é que recebe as impressões que vêm do exterior e se condensam no cérebro, achando-se, porém, encenada no corpo, não as pode receber diretamente, e sim por intermédio dos órgãos corporais. Enquanto subsiste o enclausuramento, ela não pode dispensar o concurso do corpo, para isto dotado dos convenientes aparelhos. Eis porque é essencial à visão a integridade do olho e do nervo óptico. Desde, porém, que se desprende, mesmo temporariamente, do invólucro carnal, como acontece nos sonos, desde que vive a vida própria, sem restrições às suas faculdades, exerce-as sem dependência dos respectivos órgãos, vê, sem olhos. É por isto que o sonâmbulo vê com olhos fechados, e vê a léguas e léguas de distância.
Os materialistas hão de confessar que, teoria por teoria, esta é mais racional e conforme com a ciência e com os fatos. Explica por que é indispensável o aparelho material, no estado normal, e por que é desnecessário, no sonambúlico. Explica a visão ao longe, sem precisar derrogar as leis conhecidas da ciência, fazendo os órgãos saírem à procura das